Olá! Para a nossa análise de hoje, a gente mergulha num material que é um verdadeiro radar normativo do final de 2025. Uhum. É uma compilação de várias atualizações, sabe? Fiscais, tributárias, contábeis, que assim, à primeira vista, parecem bem técnicas, bem áridas. Sim, é muito detalhe. A nossa missão aqui é traduzir isso, entender o que essas mudanças, que parecem pequenas, realmente significam no dia a dia das empresas, dos contadores e até em transações pessoais. Exato. A gente vai passar por uma nova lei sobre doação de medicamentos, por umas dúvidas que a Receita esclareceu sobre incentivos, pelos ajustes da reforma tributária. E até uma decisão lá em São Paulo sobre troca de imóveis. É bastante coisa. Exato! E é bom lembrar que, embora pareçam temas soltos, eles contam uma história, né? Com certeza. De um lado, você vê o governo tentando incentivar certas coisas, e do outro, fechando o cerco em outras. São esses detalhes, publicados assim no apagar das luzes do ano, que definem as regras do jogo para o ano que começa. A complexidade mora aí. Perfeito. Então, vamos começar por uma dessas medidas de incentivo. Uma nova lei federal que estimula a solidariedade com um benefício fiscal. A da doação de medicamentos. Isso. A ideia parece ótima, mas a pergunta é sempre a mesma. Quem ganha com isso e quais são as regras, né? A lei é bem clara nesse ponto. Ela cria uma isenção total de tributos federais, PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, sobre a doação de medicamentos. A chave, como você disse, é para quem se pode doar. Certo. A lei é bem clara nesse ponto. Ela cria dois grupos principais. Primeiro, o poder público em geral, ou seja, hospitais, postos de saúde da União, dos estados, dos municípios. E o segundo grupo? O segundo são as entidades privadas sem fins lucrativos. Mas aí que está o pulo do gato. Não é qualquer uma. Imagino que aqui esteja o detalhe para evitar abusos, certo? Porque entidade de utilidade pública pode ser um termo bem... Elástico, A lei define bem isso. define. E de forma bem restritiva, para não deixar dúvida. A lei lista exatamente que tipo de organização se qualifica. E quais são? Estamos falando daquelas com certificações específicas, tipo as entidades beneficentes de assistência social, as famosas OSCIPs e outras organizações da sociedade civil que já têm marcos legais bem definidos. Ah, entendi. Basicamente, não é qualquer ONG. É um grupo bem restrito, bem formalizado, que já passa por um controle do governo. Entendi. Então, para uma grande farmacêutica ou um distribuidor, isso vira quase uma conta de padeiro, não é? Exatamente. Em vez de gastar com aquela logística super complexa e cara de descarte de medicamentos que estão perto de vencer, eles podem doar e, com isso, ganham a isenção fiscal e ainda geram um impacto social. É precisamente essa lógica. O que é fascinante aqui é o alinhamento de interesses. Doar passa a ser, em muitos casos, economicamente mais vantajoso do que destruir. Faz todo sentido. A empresa economiza nos custos de descarte, que não são baixos, e ainda se livra da carga tributária daqueles produtos. É uma daquelas raras situações em que o benefício fiscal, o interesse da empresa e o bem social caminham na mesma direção. É uma política pública inteligente. Um claro ganha-ganha. Mas nem todo incentivo fiscal é tão direto assim, né? Às vezes as regras parecem competir entre si, gerando uma confusão. Pois é. Isso me leva ao nosso segundo ponto, uma dúvida comum que a Receita Federal veio esclarecer sobre os incentivos à cultura e ao esporte. Exato. Se na doação de medicamentos a regra é clara, aqui a situação era bem mais nebulosa. Muitas empresas se perguntavam se podiam somar os limites de dedução do imposto de renda. Como assim somar? Por exemplo, a lei de incentivo ao esporte permite deduzir até 2%, mas em alguns casos especiais, esse limite sobe para 4%. A dúvida era: posso usar os 4% do esporte e mais o limite da Lei Rouanet para a cultura, por exemplo? E a resposta da Receita numa solução de consulta foi um não bem sonoro. Um não categórico. A Receita esclareceu duas coisas. Primeiro, que o limite de 4% para o esporte não é um benefício novo que se soma aos 2%, ele é uma ampliação do limite original para casos bem específicos. Ou você usa um, ou usa o outro.
Ok, um ou outro. Mas o ponto mais importante, o que realmente muda o planejamento das empresas, é o tal do limite global. Certo. E o que seria esse limite global? A Receita lembrou que uma lei mais antiga, lá de 1997, já tinha estabelecido um teto geral para todas essas deduções de incentivo. Esse teto é de 4% do imposto de renda devido pela empresa. Ah, então não importa se o dinheiro vai para um filme, para um time de vôlei, para um museu. Não importa. Tudo entra na mesma conta. Cai nesse mesmo bolo dos 4%. Então a grande lição aqui para um diretor financeiro não é só conhecer as leis de incentivo, mas entender que elas competem entre si por esse bolo único de 4%. Perfeitamente colocado. É isso. A decisão de apoiar a cultura pode significar não poder apoiar o esporte naquele ano. Existe um caixa único, limitado a 4% do IRPJ, e a empresa precisa escolher como vai fatiar esse bolo. Uma priorização estratégica. Sim, e muitas vezes gera um lobby interno, sabe? O marketing quer um festival de música, a sustentabilidade quer um projeto esportivo, e todos disputando a mesma verba. A decisão deixa de ser só fiscal e vira estratégica para o negócio. Essa necessidade de planejamento estratégico me parece um tema recorrente. E falando em planejamento sob pressão, acho que nada se compara ao que as equipes de TI estão vivendo com a reforma tributária, né? Os prazos para ajustar o sistema são brutais. Brutais é a palavra. A fonte que a gente analisou é uma nova versão de uma nota técnica, um documento que basicamente diz aos programadores como eles devem calibrar a máquina para os novos impostos, o IBS e a CBS. E essas atualizações são constantes, imagino. Muito. E exigem uma agilidade tremenda. Essa última versão trouxe 2 ajustes principais. E que ajustes foram esses? O primeiro é o que a gente pode chamar de trava de segurança. Foi criada uma regra nova no sistema que impede inconsistências. De forma simples, se a empresa informa que a alíquota de um imposto é 0, o sistema não pode deixar ela preencher logo depois um campo dizendo que teve uma redução de alíquota. Parece óbvio, né? Parece, mas essa trava automática evita muitos erros que depois dariam uma dor de cabeça enorme com o fisco. Uma espécie de sistema à prova de erros para o preenchimento. Entendi. E os regimes especiais, tipo a Zona Franca de Manaus? Eles costumam ser um nó nesses sistemas. A nota técnica pensou nisso? Pensou. E esse é o segundo ponto, que é bem mais interessante. Alteraram outra regra justamente para criar uma exceção para operações feitas dentro da mesma área incentivada. Ah, tá. O exemplo clássico é uma venda entre 2 indústrias lá na Zona Franca. Nesse caso, a nota permite que a alíquota da CBS, o tributo federal, seja informada como 0, refletindo o benefício fiscal da região. Mas essa exceção para a Zona Franca me chama a atenção. Isso não acaba mantendo a complexidade que a reforma prometeu eliminar? Bingo! Parece que já estamos criando remendos e casos especiais num sistema novo, antes mesmo dele começar a funcionar de verdade. Você tocou no ponto central do debate. Essa é a grande tensão da reforma. A promessa é de um sistema simples, uma regra geral para todos. Certo. A realidade, porém, é que o Brasil tem zonas de incentivo, regimes especiais, que são realidades econômicas consolidadas há décadas. Apagar tudo de uma vez seria inviável. E aí se criam as exceções. E o mais assustador, como você disse, são os prazos. A nota deu às empresas até 10 de dezembro de 2025 para testar e 15 de dezembro para colocar em produção. É uma corrida insana. Uma corrida que exige que os sistemas sejam confiáveis. E essa complexidade toda só reforça a necessidade de ter confiança nos documentos, né? O que me leva a uma mudança importante para os contadores. As novas regras da DECORE eletrônica. Exato. A DECORE, que é a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, é o documento oficial que um contador emite para provar a renda de alguém. Geralmente autônomos, empresários. Isso. É o que se usa para conseguir um financiamento de imóvel, por exemplo. Por muito tempo, foi um documento que infelizmente sofreu com fraudes. Então, na prática, essa nova resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que exige assinatura digital, ela acaba com aquela DECORE de gaveta que a gente via no mercado. A ideia é exatamente essa. A resolução crava que a DECORE só pode ser emitida por um único caminho,
O sistema é eletrônico do próprio conselho. E para isso, o contador precisa usar o seu certificado digital, o eCPF. Isso muda tudo. Muda. Primeiro, cria uma rastreabilidade total. Fica registrado quem emitiu, quando, com base em quê. Segundo, garante que só contadores com registro ativo e regular possam emitir. O que, no fim das contas, dá muito mais segurança para quem recebe esse documento, como um banco ou uma imobiliária, imagino. Exatamente. A ideia é dar ao banco a certeza absoluta de que tem um contador real, habilitado, responsável por trás daquela informação. A medida protege o mercado contra fraudes e, ao mesmo tempo, valoriza o bom profissional de contabilidade. É uma modernização que traz segurança para toda a cadeia. E não são só os bancos que precisam de segurança. O fisco estadual também está cada vez mais de olho em transações do dia a dia que parecem simples, mas podem esconder implicações fiscais. Com certeza. É o caso de uma consulta respondida pela Secretaria da Fazenda de São Paulo sobre permuta de imóveis. Esse é um caso clássico que pega muita gente de surpresa. O cenário é o seguinte: duas pessoas trocam imóveis. Digamos, um apartamento na cidade por uma casa de campo. Ok. Só que o apartamento vale R$1 milhão e a casa vale R$1.200.000. Aí elas combinam de fazer a troca pau a pau, sem que a pessoa que recebeu o imóvel mais caro pague a diferença de R$200 mil em dinheiro. Uma situação que parece um acordo particular, sem maiores problemas. Mas, para o fisco de São Paulo, não é bem assim. De forma alguma. O entendimento da Fazenda é claro. Essa diferença de R$200 mil que não foi paga é, para todos os efeitos legais, uma doação. Uma doação. Sim, a pessoa que entregou a casa mais valiosa doou R$200 mil para outra. E sobre essa doação incide o imposto estadual, o ITCMD. É uma obrigação que nasce de um negócio que as partes talvez nem enxergassem assim. Imagino que a maior armadilha aqui seja como calcular o valor dessa doação. Muita gente deve pensar: vou usar o valor venal do IPTU e tá tudo certo. E aí mora o perigo. Esse é o detalhe mais crucial da resposta da Fazenda. O ponto em que eles batem na tecla é que não adianta olhar só o carnê do IPTU. E por que não? A Fazenda diz que aquele valor é apenas o piso, o limite mínimo. A base de cálculo correta para o imposto é o valor de mercado dos imóveis. Ou seja, quanto eles realmente valem numa negociação. Nossa, isso faz toda a diferença. Total. Se o valor de mercado da casa era R$1.200.000, a doação foi de R$200 mil. E o imposto é sobre isso, mesmo que no IPTU os valores sejam bem menores. A diferença no imposto a pagar pode ser gigantesca e gerar uma dívida inesperada. Uma informação valiosíssima. Bom, para fechar, o material que a gente analisou também menciona um radar de treinamentos. Como hoje é 20 de janeiro de 2026, os prazos são imediatos, né? Sim, bem em cima. Tem um curso sobre apuração do lucro real que começa literalmente amanhã e um curso prático sobre a reforma tributária na semana que vem. É só uma nota útil para quem precisa se aprofundar ainda mais. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu, o que essa colcha de retalhos de normas nos diz? Boa pergunta. De um lado, a gente vê o governo sendo pragmático, criando incentivos fiscais inteligentes para doações. Ao mesmo tempo, a Receita atua como guardiã, reforçando limites para outros benefícios. Certo, evitando a soma de vantagens. Exato. No campo da tecnologia, a reforma tributária avança como um rolo compressor, exigindo adaptações em tempo recorde. E, paralelamente, vemos um movimento de formalização e segurança, seja nos documentos contábeis, seja na vigilância dos fiscos estaduais. É um retrato perfeito. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Qual? Nós analisamos hoje normas em diversos níveis, né? Legislativo, administrativo federal, estadual. A reforma tributária foi vendida ao público com a grande e sedutora promessa da simplificação. Sim, essa era a bandeira. No entanto, o que a gente está observando na prática, com essas notas técnicas, esses ajustes para as zonas de incentivo, é uma contínua produção de regras específicas, de exceções, de interpretações detalhadas. A pergunta que fica no ar é: essa complexidade que a gente vê agora é só um resíduo do sistema antigo? Um ruído que tende a desaparecer com o tempo?
Ou ela é, na verdade, um sinal de como a própria simplificação será regulamentada na prática? Quer dizer, com suas próprias camadas de detalhes, suas próprias exceções e suas próprias soluções de consulta, criando, no fim das contas, um novo e diferente tipo de complexidade.